Olá, muito bom dia. Hoje estamos aqui novamente para o estudo do Livro dos Espíritos. Hoje vamos estudar o episódio 96. Mas antes de iniciarmos, quero pedir ao nosso Mestre Jesus, ao guia, ao mentor deste trabalho, aos nossos guias espirituais, para que nós possamos ter a paz, o discernimento, nesta hora do estudo desta obra espírita, o Livro dos Espíritos, livro de Allan Kardec. Obrigado e que assim seja. Vamos então iniciar o estudo do episódio 96. Relembro que estamos na terceira parte das Leis Morais, capítulo 6 da Lei da Destruição. E estamos sobre o tema destruição necessária e destruição abusiva. Vamos iniciar hoje o estudo com a pergunta 734. Em seu estado atual, tem o homem direito ilimitado de destruição sobre os animais? Pergunta Allan Kardec. E o Espírito da Verdade responde: tal direito se acha regulado pela necessidade que ele tem de prover ao seu sustento e à sua segurança. O abuso jamais constitui direito. Então, meus amigos, aqui estamos a falar sobre direito sobre animais. É realmente o tema desta pergunta 734. O homem, como diz a resposta do Livro dos Espíritos, não tem o direito ilimitado sobre os animais. Esse direito é regulado para as necessidades de se alimentar. E os animais, por esse direito limitado, passam igualmente por processos de despertação, de despertar espiritual, pois para tanto foram criados. Matar por prazer, neste sacrifício dos seus companheiros inferiores, é falta grave, pela qual o homem deverá responder. Os animais, no seu estado de estágio de evolução, também servem para ajudar os homens naquilo que lhes compete, servir no trabalho, mesmo na própria alimentação e outros processos que ainda escapam aos sentidos dos seres humanos, cujos dons ainda dormem de modo a não perceberem outras atividades de que são dotados todos os animais. Os que são contra a matança de animais por necessidade de alimentação dos seres humanos se esquecem de que eles, por vezes, matam mais que os próprios matadores, porque os pensamentos inferiores se acoplam com os seus iguais nos ignorantes e daí saem para sacrifícios com a marca de quem ajudou pelas formas mentais. Peço desculpa. Fruto do tempo. Pensar fora da harmonia natural é matar. É inspirar para quem já se encontra nessa faixa de vida para as devidas matanças. A destruição, infelizmente, na Terra é necessária. Isso é a presença de uma forma de renovação e elevação da matéria. Se ainda temos sentimentos de ódio, estamos sufocando e mesmo matando quem vive. Se temos inveja, ciúme, orgulho e egoísmo, encontramos-nos matando as ideias virtuosas. A matança dos animais somente está fora da lei quando é praticada pelo prazer e destrói a vida do animal sem objetivo nenhum. Se abusarmos dos seres inferiores, isso não constitui direito.
e passaremos a dever a esses irmãos menores, onde se vê logo a resposta da natureza. Nós não podemos, e temos que crer nisto cada vez mais, não podemos destruir nada em reino algum que não seja para e por necessidade. Não podemos brincar com a vida que Deus abençoou para viver. Verifiquemos já nascendo no mundo as leis da proteção dos animais. A razão nos mostra o tempo da pesca, da caça, estabelecido pelos homens por inspiração superior para que não venham a ficar sem esses parceiros inferiores, que não somente lhes fornecem alimentação, mas trabalham em outras faixas a favor da vida. Devemos trabalhar a favor desses pequeninos irmãos. Somente usando-os, se não podemos viver sem o seu concurso quando necessário. Relembro Mateus no capítulo 25, versículo 40, quando nos transmite as palavras do Mestre. O rei respondendo-lhe, lhes dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que o fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fareis. É que tudo o que fizermos aos animais a quem chamamos inferiores para a sua paz, disse Jesus, a mim fareis. Se não queremos violência, não violentemos. A lei registra tudo. Estamos sendo vigiados em todos os percursos da vida. Não façamos aos outros o que não queremos que os outros nos façam a nós. Essa é a lei da justiça. Todos nós temos limites de ação. Ultrapassá-los é comprometer-nos. E comprometer a nossa paz. E vamos para a pergunta 735. Que se deve pensar da destruição quando ultrapassa os limites que as necessidades e a segurança traçam? Da caça, por exemplo, quando não objetiva senão o prazer de destruir sem utilidade. O Espírito da Verdade responde: predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda a destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais só destroem para satisfação das suas necessidades, enquanto o homem, dotado de livre-arbítrio, destrói sem necessidade. Terá de prestar contas desse abuso da liberdade que lhe é concedida, e por isso significa que cede aos maus instintos. Olha que aqui falamos de destruição sem utilidade. É realmente o tema desta pergunta 735. É que aquele que destrói sem utilidade está a comprometer e de que maneira o seu próprio futuro. A reencarnação, como sabemos, é um instrumento que o fará sofrer as consequências do que fez de mal. Não obstante, a bondade de Deus ser tão grande que ainda provê as suas necessidades nos caminhos que trilharam, dando esforço para o resgate dos seus deslizes. Todas as destruições que ultrapassam as leis, os limites de leis, são violações da natureza. Tudo foi posto no mundo de modo ao homem obedecer às regras, respeitando a harmonia. Os animais têm um objetivo em suas vidas que não é somente alimentar os homens. Há outras funções que escapam aos sentidos humanos e que, para que compreendamos melhor as leis de Deus, apeguemos ao amor. O amor que podemos atingir de acordo com a nossa evolução, de maneira que a intuição, nos ofereça o que deve ser feito, ajudando-nos a disciplinar os nossos impulsos inferiores. Atualmente o homem moderno já saiu um pouco da animalidade. Um pouco. E deve conhecer, pelo que já se tem falado, escrito, os ensinamentos de Jesus, muitos conceitos salvadores. O que está precisando é mais de uma boa vontade no clima moral,
a honestidade do modo de viver. Os animais somente destroem de acordo com as suas necessidades, no entanto, os homens destroem por prazer. Assim, estão destruindo os seus próprios interesses e dificultando a sua ascensão espiritual. O que se passa no mundo, doenças, guerras, fome, em todas as direções do planeta, são provenientes simplesmente de uma desarmonia interna das criaturas. Pois, enquanto e quando prevalecer o ódio, o orgulho, o egoísmo, a prepotência, enfim, todo aquele tipo de violência, as guerras, as doenças, a fome não desaparecerá. Mesmo que a ciência venha em socorro dos países que se encontram transbordantes de ouro. Os sofrimentos se avolumam, pedindo ao Espírito aquela ciência divina que se chama amor, aquele amor que o Cristo viveu para ensinar na Terra. O que se vê no mundo atual são países fabricantes de guerras, a fim de se apoderarem das fracas possibilidades dos países subdesenvolvidos. Eles não ajudam sem interesse. Esse é o maior mal. Eles devem saber que tudo vem de Deus, que lhes deu e pode tirar-lhes a qualquer hora, como já tem feito com muitos que abusaram da sua bondade. E serás bem-aventurado pelo facto de não terem eles com que compensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Escreveu Lucas, perdão, no capítulo 14, versículo 14. Se somos todos filhos de Deus, com os mesmos direitos, qual a nossa posição de espírito e nação? Ajudar naquilo que estamos preparados e não utilizar o que temos para explorar, para massacrar as almas indefesas. Tudo o que fazemos de negativo é incentivo à destruição. Se alguém tem pensamentos de vingança, esses pensamentos se unem em ideias idênticas, onde quer que seja, e avolumam-se com o interesse de destruição nos violentos. Quem pensou no mal tem a culpa nos acontecimentos de destruição. Se não queremos contribuir para o mal, esqueçamo-lo e façamos o bem, que somente o bem com Jesus Cristo salva e educa. Se abusarmos das coisas que nos foram entregues pelo amor de Deus, teremos de prestar contas, porque existem dois tribunais sempre presentes em nossas vidas. O primeiro é o mais rigoroso, que se chama consciência. E o segundo são os feitos que nos acompanham onde estivermos, esperando para serem desfeitos pelas mudanças que devem operar nas nossas vidas. A doutrina dos espíritos significa uma bênção de Deus para todos nós nos dois planos da vida. O Espiritismo nos capacita de evitarmos muitos dissabores e nos ajuda a nos livrar-nos de muitos males. Abracemo-lo com carinho e gratidão, fazendo chegar aos outros corações essa mensagem de Jesus pelos canais do exemplo. Esse é o nosso dever. E vamos à pergunta 736. Especial merecimento terão os povos que levam ao excesso escrúpulo quanto à destruição dos animais? E a resposta é a seguinte: esse excesso, no tocante a um sentimento louvável em si mesmo, se torna abusivo e o seu merecimento fica neutralizado por abusos de muitas outras espécies. Entre tais povos há mais temor supersticioso do que verdadeira bondade. Aqui falamos de excesso de escrúpulo. O excesso de escrúpulos na matança dos animais, como nos judeus em relação aos porcos, nos indianos em relação às vacas, nos leva a concluir que a humanidade precisa estudar todos os animais,
todas as espécies. Procurar saber a sua utilidade, onde foram chamados a servir, e ajudá-los. Pois, sendo o homem o mais inteligente, por que destruir? Se ele mesmo destrói os reinos que os cercam, estará a destruir a si mesmo. Todos nós vivemos porque trocamos vida com todos os seres e todas as coisas. Cabe aos mais inteligentes fazer compreender os ignorantes. Essa modalidade de vida e necessidade preserva a natureza. Se Deus fez todas as coisas, não iria errar fazendo coisas imprestáveis. Porque uma nação iria defender somente a si dos perigos se ela, por lei natural, não pode viver sem as outras. O conjunto da harmonia é vida. Multiplicando esse conceito infinito, todos e tudo não podem viver sem Deus. Toda a pessoa e toda a nação que alimenta o egoísmo se encontra em decadência. As religiões de todo o mundo, as filosofias, as ciências, devem se unir em todos os sentidos para descobrir com mais profundidade o amor. A verdadeira religião, a verdadeira filosofia e a verdadeira ciência. Ninguém separa o que Deus juntou. E Deus nos criou para vivermos juntos, respirando o mesmo clima de fraternidade cósmica. Cada espírito representa um elo de grande corrente universal. Como vivemos então no egoísmo? Quantas religiões não se sustentam que elas é que estão com Cristo e nenhuma outra mais, querendo a luz somente para si? Mas, lendo Marcos, capítulo 13, versículo 21, então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo aqui, não acrediteis. E não acrediteis porquê? Porque o Cristo, a luz está em toda a parte, por ser vida para todas as criaturas. E todos nós temos direito à vida. No entanto, respondemos pelos excessos gerados pela nossa invigilância. Os povos têm-se fundido nas suas experiências para delas retirar somente o bem. E esse bem ser uma força poderosa de paz para todas as criaturas. Enquanto existir a separação entre as criaturas, enquanto existir a usura, o orgulho, o egoísmo, meus amigos, estará sempre presente o sofrimento. É que todos sabemos que a dor tem a missão de acordar a alma para a verdade. Se os espíritos não se compreenderem, sofrerão sempre até acordar. A vida nos escreve sempre por todos os meios. A natureza é um livro aberto nos convidando à leitura. Entretanto, a nossa parte ninguém a faz por nós. Quando conhecemos os nossos deveres ante a vida e cumpri-los, passaremos a ser felizes e a esperança de viver se acenderá em nossos corações, de maneira a demonstrar-nos a felicidade. O paraíso perdido se encontra dentro de nós e se considerarmos perdido é porque ele existe. E devemos encontrá-lo, porque dentro dele se encontra Deus e Cristo a nos esperar, com a palma da vitória. E vamos agora mudar de tema. Repito, como disse inicialmente, estamos na terceira parte das leis morais, capítulo 6 da lei da destruição, e falamos agora do tema flagelos destruidores. Pergunta 737. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? E a resposta é a seguinte: para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? É preciso que se veja o objetivo, para que os resultados possam ser apreciados. Somente do ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem
que os qualificais flagelos, por efeito de prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Com esta resposta, percebemos que esta pergunta 737 é referente a flagelos destruidores. Nós sabemos que a natureza responde, quando ferida pela ignorância humana, que, ou por interesses também pessoais, Deus fere a humanidade de vez em quando para que ela possa acordar, para que ela possa despertar. A iluminação espiritual, em sua faixa evolutiva, requer a violência de que a história nos dá notícia. Podemos mencionar algumas como Sodoma, como Gomorra, Herculano, Pompeia, Nagasaki, Hiroshima, não falando do dilúvio parcial que houve há muitos milénios atrás. Muitas foram ainda as guerras, as doenças, a fome que abalaram a humanidade. São meios usados para acordar as almas que não desejam acordar para a luz de Deus. E pelo que notamos, por aí vem mais flagelos, pois os seres humanos não se esquecem a cisânia entre as nações que se estende cada vez mais pelo egoísmo e também pelo orgulho. São povos que deverão ser abalados por convulsões para sacudir os seus alicerces ao fazê-los lembrá-los de Deus. A destruição é uma necessidade para melhorar moralmente a humanidade. Somente a dor, no estágio em que se encontram os povos, pode abrir os olhos de todas as criaturas na Terra. Esses acontecimentos bruscos parecem calamidades e muitos perguntam por que Deus permite isso. Mas esquecem de que são os próprios homens que pedem esses acontecimentos pela sua conduta. As mentes vibram em faixas negativas, pedindo acontecimentos da mesma ordem. Não são as mãos humanas que estão fabricando bombas e enchendo paióis e mais paióis de instrumentos de matança? Muitos dizem que são poucos os que fazem parte dessa indústria da morte. Que eles é que deveriam sofrer as consequências e não toda a humanidade. Entretanto, falham no raciocínio que têm. Porque todos os pensamentos de vingança, de ódio e de brutalidade ao similar se acoplam aos pensamentos dos cientistas, dos guerreiros, dos mandatários, dos países bélicos. Enfim, todos pela lei da sincronia, todos são culpados pelo acontecimento que vem por essas vias. Pois recordo, se Deus é justiça, ninguém recebe o que não merece. Se queremos fugir à ação da lei, procuremos educar os nossos pensamentos, que eles, mesmo fazendo parte da humanidade, não sofreremos as correções que os fora da lei deverão sofrer. Se já acordamos, não precisaremos mais que quem nos acorde. Precisamos sim de estudar, observar os frutos que resultam do que chamamos de flagelos. É que o barulho maior vem daqueles que perdem bens materiais nestes acontecimentos. Depois de todas as catástrofes vem a bonança e o progresso moral se evidencia em todas as direções. Compete a todos os homens trabalhar no íntimo da alma, construir o edifício moral, para que o amor cresça nos pontos sensíveis do espírito, ganhando alturas para sentir Deus.
se fôssemos esperar as pedras onde elas se encontram, para as benfeitorias nas ruas e nas casas, ficaríamos sem esse conforto. Porém, usando dinamite pelos canais de inteligência, chega logo o progresso, de modo a favorecer as criaturas. É que benditos sejam os flagelos que vêm de Deus. Eles têm algo de amor, trazendo paz de coração e despertando as qualidades de todas as almas. Por isso, os hospitais, em muitos casos, ajudam mais as almas para o progresso do que os discursos que mostram preceitos de todas as gamas, mas quase sempre vêm com pelos fios da teoria. O Espiritismo, como sendo a volta de Jesus à Terra, nos mostra os meios de melhorar para diminuir flagelos, aumentando o amor, fazendo crescer a concórdia e entendendo a fraternidade em todas as direções da vida. Os flagelos são esquemas de luz em benefício dos que dormem. E vamos à pergunta 738. Para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? E a resposta dos espíritos superiores é a seguinte: pode e os emprega todos os dias. Pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se faça sentir a sua fraqueza. Kardec volta a reforçar a pergunta: mas nesses flagelos tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Será justiça? E a resposta é a seguinte: durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo. Entretanto, de maneira diversa, pensa depois da morte. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é. Um século do vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Logo não são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses de que tanto vos queixais. Representam o ensino que vos dá e de que vos servirá no futuro. Os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo formam um mundo real. Esses são filhos de Deus e o objeto de toda a sua solicitude. Os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo. Por ocasião das grandes calamidades que dizimam os homens, o espetáculo é semelhante ao de um exército cujos soldados, durante a guerra, ficassem com os seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general se preocupa mais com os seus soldados do que os seus uniformes deles. E Kardec ainda volta a fazer uma pergunta: mas nem por isso as vítimas desses flagelos deixam de o ser. E a resposta: se considerasseis a vida tal qual ela é e quanto pouca coisa representa em relação ao infinito, menos importância lhe darias. Em outra vida, as vítimas acharão ampla compensação aos seus sofrimentos, se souberem suportá-los, sem murmurar. E Allan Kardec faz um pequeno comentário que eu vou ler sobre esta pergunta 738. Venha por um flagelo a morte, ou por uma causa comum, ninguém deixa por isso de morrer, desde que haja soado a hora de partir. A única diferença em caso de flagelo é que o maior número parte ao mesmo tempo. Se pelo pensamento pudéssemos elevar de maneira a dominar a humanidade e abrangê-la em seu conjunto, esses tão terríveis flagelos não nos pareceriam mais que passageiras tempestades no destino do mundo. Pois,
Nesta pergunta 738, aqui eu acho que o tema seria os outros meios de impulsionar o progresso. Vamos já ver. É que a necessidade de destruição se evidencia quando a humanidade fecha os ouvidos aos avisos do Evangelho e, antes deste, aos avisos dos profetas. O ser humano somente acorda com violência porque tem dentro de si a violência. As convulsões operadas por toda a Terra têm o objetivo de fazer os povos compreender a existência de Deus e das suas leis, da grandeza do amor e da necessidade de um homem conhecer a si mesmo. Muitas vezes ficamos preocupados, querendo que as destruições atinjam somente os ignorantes, os malvados, causadores de guerras. Mas não nos preocupamos em melhorar os pensamentos no que se refere à pureza espiritual. Não fazemos o mal, mas pensamos no mal. E desta forma, ele se encontra no nosso caminho. Se passarmos pela Terra vestindo um corpo físico, é porque temos dívidas no cartório onde há promissórias assinadas de muita gente que se encontra bem posta na Terra, aparentemente iluminada, mas que ainda não saldou. Os arquivos da vida não traçam, não queimam e nunca são destruídos, somente saldando. O que se deve é que a dívida se faz esquecida pela consciência. Deus, pela sua bondade, nos mostra muitos meios de progresso, mas nós nos fazendo surdos e cegos. Eis porque ele usa correções drásticas para nos acordar e para nos fazer compreender os deveres ante a vida maior. Se algum justo perece nas catástrofes, sendo levado pelos flagelos, ele no mundo espiritual é compensado e também não sofre tanto como se pensa, porque é justo e nada teme. O que ele constitua ao seu património, que o acompanha onde quer que seja, os escandalosos, os revoltados, os que usaram para o mal as possibilidades que Deus lhes deu para fazer o bem, a estes o mal agora e depois aparece nos seus caminhos. Isso não é justiça? A humanidade continua pedindo aos céus sinais para crer. Os sinais são dados todos os dias de que existe Deus, que a vida continua e que a reencarnação é uma verdade, e que os que morreram continuam com os seus afetos. Se a vida nos fala das expressões materiais e não acreditamos, como poderíamos crer nos espíritos benfeitores viessem a falar de coisas mais altas? O que chamamos de destruição certamente que vem de Deus, não com o assombro que emprestamos, mas com a serenidade de que o Senhor é capaz de conduzir até à Terra para fazer dela um verdadeiro paraíso. Devemos suportar todos os flagelos com paciência, ponderando sempre e aprendendo as lições na profundidade que ela nos trazem. E vamos passar à pergunta 739. Eu recordo que continuamos sobre o tema flagelos destruidores. Pergunta 739 de Allan Kardec. Têm os flagelos destruidores utilidade do ponto de vista físico, não obstante os males que ocasionam? E o Espírito da Verdade responde: têm. Muitas vezes mudam as condições de uma região, mas o bem que deles resulta-se só as gerações vindouras o experimentam. É que aqui, nesta pergunta 739, falamos sobre a utilidade dos flagelos. É que, vejamos, é bom considerar que aparentemente os flagelos são desastres, mas que a sua utilidade pode ser vista em várias direções. Mas, como diz a resposta
desta pergunta, pelo Espírito da Verdade, somente as gerações futuras poderão falar da sua utilidade. Todas as catástrofes põem termo a certos desregramentos morais, abrindo novas perspectivas para as futuras gerações, alinhando caminhos onde verdadeiramente se justifica, sem que a consciência acuse nossos factos. A natureza entra em violência quando os caminhos para a verdade são deturpados. Somente. E convém saber que somente Deus comanda o universo. Deus sabe o que fazer e o que faz, com segurança. Ele é o Criador de todas as coisas, como temos falado, das leis que regulam todos os movimentos da vida. Os fenómenos da natureza mudam as condições de vida. E aponta, meus amigos, é que é sempre para melhor. O progresso nos faz crer nas mudanças constantes, trazendo a verdadeira paz espiritual. Se nós falarmos e todos conhecemos, vejamos, que grandes vultos que chegam à Terra por ordem de Deus sob o comando de Jesus Cristo, mas todos eles, inclusive Jesus, nos disse que tudo pertence a Deus e somente Ele pode tudo. Eu aqui vou ler a nota de João no capítulo 5, versículo 30. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma vou repetir, eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procura a minha própria vontade, mas a daquele que me enviou. Olha que importante isto. Se o próprio Jesus nada pode fazer dele mesmo, quem o pode então? Somente Deus tem esse poder. E nada se faz sem Ele. Né? Todos os acontecimentos se fazem pela sua vontade e para o bem. Onde somente irradia o amor que gera harmonia, onde quer que seja. Todos somos dependentes do Senhor e muitos, quando descobrem a verdade, desejam ardemente conhecer Deus na sua estrutura. Perdendo muito tempo, porque conhecer o absoluto, conhecer Deus na sua profundidade, não nos é possível. Não nos é possível porque nós ainda estamos num degrau muito baixo na evolução espiritual. Mas recordo que João Evangelista escreveu: Deus é amor. Então, se Deus é amor, nada sairá das suas mãos sem que leve o selo dessa virtude por excelência. Nos fenómenos de desaparecimento de continentes inteiros, como também já que vocês sabem que já aconteceu no passado, na visão de engenheiros siderais, é como a mudança de uma célula na região de que ela serve, para que outra ocupe o seu lugar, mantendo a vida em perfeita harmonia. Esse fenómeno celular acontece a todas as horas. Assim acontece a criação. Não percamos a paciência, continuemos estudando a vida, que encontraremos a paz dentro dela, e ainda mais Deus e Cristo operando maravilhas para a nossa felicidade. E vamos para a pergunta 740. Não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem por porem-no a braços com as mais aflitivas necessidades? Os flagelos, é a resposta, os flagelos não são provas que dão ao homem a ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar a sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que se oferecem ensejos de manifestação pelos sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se o não domina o egoísmo. Pois, com esta resposta, baseada na pergunta 740,
falamos de pequenas lutas. Como já falámos, os flagelos comumente são provas morais, porque diante dessas provações as criaturas entendem suas conquistas de modo a conhecer-se a si mesmas, bem como passam a conhecer o poder de Deus. É que os grandes acontecimentos da Terra são para acordar as almas aos conhecimentos das leis de Deus. No entanto, o que chamamos flagelos morais e sociais são pequenas lutas, em se comparando com as lutas internas que devem ser travadas pelos homens, cada um com a sua guerra particular. Essas são as maiores e as mais difíceis de serem vencidas. É a vitória sobre si mesmo. Uma catástrofe com pouco tempo passa e somente fica registrada na história, mas logo a mente substitui a forte lembrança dos seus efeitos. Porém, as convulsões internas são duradouras, batalhas estas que demoram para ser extirpadas do coração. As paixões inferiores levam séculos ou milénios para serem suportadas. Somente a borracha do tempo, com as mãos da boa vontade sem cessar, pode apagá-las da consciência. As lutas exteriores são pequenas em relação à intimidade. Os flagelos são provas morais e processos de acordar as criaturas. Somente passando por esses testes, as almas se capacitam para novas subidas. Em todos os esforços para o bem, em todos os trabalhos empreendidos para a divulgação da luz, quando se começa a acendê-la dentro da nossa alma, logo surgem novos caminhos, os tropeços de toda a ordem, e os contraditores como Barramás passam-se a movimentar-se para esfriarem o aprendiz nos seus deveres, para com Deus e a consciência. E sobre isto, Mateus, no capítulo 27, versículo 26, fala-nos pelo auxílio das letras evangélicas. Então Pilatos lhes soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Não podemos esquecer que, ao aceitarmos Jesus, tomamos a cruz e seguir o Mestre. Aparecerão os Pilatos nos nossos caminhos, trazendo os açoites e as crucificações dia a dia como testes, pelos quais ficará provado se verdadeiramente estamos preparados para ser discípulos do Mestre. Ainda assim, são pequenas as lutas por fora, para que possamos nos preparar para grandes lutas internas, combatendo os inimigos da cidade da alma, que bem conhecemos, quais sejam o orgulho, o egoísmo, o ódio, a inveja, o ciúme, a maledicência, etc, etc, etc. Eles são inúmeros. E quando um desaparece, surge outro para tomar o seu lugar. A luta é grandiosa e intensa. Foi para ajudar os homens que Jesus, por amor, veio à Terra, deixando a sua herança para a humanidade, o Evangelho. Fator de luz para a luz da alma. As letras da Boa Nova são pingos de luz do coração de Deus, seiva divina que alimenta e dá vida às criaturas. Quando acontece uma catástrofe muito grande na Terra, todas as nações se unem pela influência da fraternidade. E é nessa união que começa a surgir o amor de umas para as outras, porque antes não existia essa união. Eis porque aqueles abalos os abalos que, quando não surgem pelas mãos dos homens, a natureza faz aparecer. As nações foram divididas não para aumentar e alimentar o egoísmo, mas sim para aperfeiçoar os conhecimentos de todas as ciências, trocando depois experiências umas com as outras. O comércio existe para mostrar aos homens o quanto vale a fraternidade. Não pensem os homens que devem fazer o que bem desejam,
porque somente fazem a vontade de Deus pelos caminhos que lhes sabe usar. As pequenas lutas têm a missão de os preparar para as grandes batalhas dentro de si mesmo. Isto é bastante importante, este tema, este capítulo 6 da Lei de Destruição. E vamos para a pergunta 741. Dado é ao homem conjurar os flagelos que o afligem? E o Espírito da Verdade responde: em parte é, não, porém, como geralmente o entendem. Muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. À medida que adquire conhecimento e experiência, ele os vai podendo conjurar, isto é, prevenir, se lhes sabe pesquisar as causas. Contudo, entre os males que afligem a humanidade, alguns há de caráter geral, que estão nos decretos da providência, dos quais cada indivíduo recebe mais ou menos um contragolpe. A esses nada pode o homem opor a não ser a sua submissão à vontade de Deus. Esses mesmos males, entretanto, ele muitas vezes os agrava na sua negligência. E Allan Kardec faz um comentário sobre esta pergunta 741, dizendo: na primeira linha dos flagelos destruidores naturais e independentes do homem deve ser colocado a peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais às produções da terra. Não tem, porém, o homem encontrado na ciência, nas obras de arte, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos e nas irrigações, no estudo das condições higiênicas, meio de impedir, ou, quando menos, de atenuar muitos desastres? Certas regiões outrora assoladas pelos terríveis flagelos, não estão hoje preservadas deles? Que não fará, portanto, o homem pelo seu bem-estar material, quando souber aproveitar todos os recursos da sua inteligência? Quanto aos cuidados da sua conservação pessoal, souber aliar os sentimentos da verdadeira caridade para com os seus semelhantes? Esta pergunta 741 eu acho que é melhor entender. Eu acho que é realmente o que me leva a pensar, é melhor entender. Há dois tipos de flagelos que assolam a humanidade. Os primeiros podem ser atenuados pela inteligência humana, desde que se preocupe com o bem-estar coletivo. Hoje em dia são evitados muitos flagelos, como as pestes, a fome, graças aos meios de comunicação que ajudam em certo conforto e mesmo amparo nas necessidades. No entanto, existem os segundos, que são karmas coletivos da humanidade, ou mesmo de certos países. Esses os homens devem melhor entender e suportar com paciência, pois são meios, digamos, processos de esclarecimento das almas no caminho da luz. Mas a inteligência do ser humano deve ser posta em atividade, pois ela nos foi dada para a nossa paz espiritual, abrindo assim caminho para a felicidade de todos os povos. Não esqueçamos que os povos da Terra estão muito perto de uma aprovação coletiva, cabendo aos homens lembrar que podem usar algum socorro na reforma dos costumes. Mas, parece, as paixões nessa época serão ativadas para as trevas, fazendo os povos esquecer das suas obrigações espirituais. As convulsões geológicas têm uma missão porque elas são guiadas por engenheiros siderais, capazes de despertar os homens para sentimentos sublimados. Quando os homens não entendem ao chamado do amor, a dor aparece com toda a força. As convulsões exteriores
aparecem no cenário do mundo para corresponder às convulsões que existem dentro de cada um, movidas pelas paixões inferiores. Quando as do íntimo cessarem, as de fora desaparecerão. Vamos consultar Mateus, no capítulo 23, versículo 26, desta referência divina que podemos aplicar em todos os acontecimentos. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do teu corpo, para que também o seu exterior fique limpo. Vejamos, pois, esta exortação que coaduna com as ideias desta mensagem. Por dentro, estando harmonioso o ser humano, por fora acompanha a harmonia. E é o que ensina a doutrina espírita. Podemos observar que a felicidade é interna e que o paraíso se encontra na intimidade do coração e não por fora. O exterior obedece ao interior, que comanda tudo no campo da vida. O íntimo é o íntimo é lugar, assim é que está certo, o íntimo é lugar ao santuário divino, onde mora o próprio Deus em cada coração. É melhor entendermos essa verdade o mais rápido possível, livrando-nos dos sentimentos que poderão advir se nos entregarmos à ignorância. O homem pode ficar livre de muitos flagelos, usando bem a inteligência, e o melhor meio de se livrar deles é na reforma íntima dos velhos costumes e vícios inadequados para uma melhor estabilidade espiritual. Quem convive com o bem no coração passa a sentir Deus e Cristo na sua vida. Os flagelos de caráter geral que estão marcados pela providência divina devem ser tolerados e devem ser extraídos das lições que são portadores. O homem harmonioso passa por todos eles com a mesma serenidade espiritual, sem revolta, sem desespero. Devemos confiar em Deus, pois tudo o que acontece tem uma razão de ser. E como a pergunta 742 vai mudar de tema, que será as guerras, deixarei isso para outro dia. Ficamos para a pergunta 741. Achei extremamente importante estas perguntas, e principalmente por serem perguntas muito atuais, pois estamos a falar de destruição. Aquilo que poderá nos acontecer aqui neste planeta, muito rapidamente, muito brevemente, para que muitos de nós possamos despertar moralmente, espiritualmente, colocando em nossos corações a luz de Cristo, o amor de Deus, para conosco e para com todos aqueles que vivemos paredes meias, quer sejam os nossos familiares, os nossos amigos e também aqueles que tivemos desavenças. Jesus, quero agradecer por este momento de estudo do Livro dos Espíritos. Quero agradecer por permitir que isso tenha acontecido, para o nosso maior esclarecimento, para o nosso maior alerta daquilo que aí vem e daquilo que precisamos fazer. Quero agradecer ao mentor deste trabalho, aos nossos guias espirituais. Obrigado. E que assim seja. Obrigado por terem assistido a este estudo. Faltarei, dentro de um par de dias, para o estudo episódio 97. E aí vamos recomeçar. Lembro que acabamos,
e iremos iniciar no episódio 97. Estamos na terceira parte das leis morais, capítulo 6 da lei da destruição, e vamos falar de um tema muito em voga, digamos assim: guerras. Obrigado por estarem comigo neste estudo. Muita paz, muito amor.